Olha, sabe o que eu estava pensando aqui? Esses dias eu falei sobre um assunto a respeito de família, eu falei a respeito de relacionamento. Eu falei algo que algumas pessoas elas não concordavam quando eu falei a respeito de que todas as coisas elas têm uma ordem. Elas têm uma ordem na sua família, elas têm uma ordem na sua vida. E toda vez que você quebra essas ordens, você vai ter um problema. É uma questão de tempo para você ter um problema na sua vida. Então eu falei a respeito de que, em primeiro lugar, você que é mulher, em primeiro lugar vem o seu cônjuge, ao invés dos seus filhos. E algumas pessoas não concordaram, e não é questão de concordar. Se você não concorda, você pode perceber. E eu não falo isso porque eu acho, eu tenho certeza disso que eu estou te falando. Porque quando você quebra a ordem das coisas, você vai ter problema. Então, se você coloca os seus filhos em primeiro lugar, na frente do seu esposo, na frente da sua esposa, por que você faz isso? Talvez o seu esposo, a sua esposa não sejam, nesse exato momento, a pessoa com quem você desejaria que elas fossem. Aí por isso que você coloca os seus filhos em primeiro lugar. E aí você fala assim, não, William, mas eu não concordo. É só você olhar para o seu relacionamento que você vai perceber qual é o estado que ele se encontra. E aí você vai perceber que tem algo de errado que você fez, ou talvez esteja fazendo. Então, quando você não respeita esses princípios, e esse que eu estou te falando é o quê? Todas as coisas têm uma ordem. O seu relacionamento ele começa a ser prejudicado e você não compreende por que é. É porque você não compreende que dentro da sua casa você tem que dar atenção para todos os membros da família. Só que o seu esposo, a sua esposa, vocês dois são um. Um propósito, um direcionamento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você não entende isso, às vezes os próprios filhos, eles colocam os pais uns contra os outros. É a mesma coisa em relação ao homem. O homem, quando ele quebra a ordem relacionado que em primeiro lugar vem a esposa dele, vem em primeiro lugar na frente dos amigos, na frente do trabalho, vem na frente de qualquer coisa a não ser de Deus. O homem vai ter problema em relação a essas coisas. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, talvez eu não responda hoje, eu vou responder só amanhã, tá bom? Vou responder só amanhã, mas eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Amanhã você participa da live, que eu vou te falar a respeito disso. Como a maior parte das pessoas que me acompanham aqui são mulheres, eu gostaria que você pensasse sobre isso que eu vou te falar agora. Imagine que você tenha que tomar uma decisão muito difícil na sua vida. Como, por exemplo, ter que fazer uma escolha. Uma escolha entre vida e morte, entre os seus filhos e o seu cônjuge. Você saberia escolher? Porque eu vou te falar algo relacionado para você que é homem. É uma minoria de homens que me escutam. Enquanto você vai pensando aí, você sendo mulher, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Provavelmente não vai dar tempo de eu te responder sobre isso, tá? Mas amanhã eu falo sobre isso. Tem momentos na nossa vida que você tem que tomar decisões difíceis. E as coisas têm que estar claras na sua mente antes de você tomar, para você não ficar bobeando sobre isso. Você sabe qual é a escolha que você deve fazer? Não estou falando a escolha que você vai querer fazer. A escolha que você deve fazer. Se você tivesse que escolher entre defender a vida dos seus filhos e a vida do seu esposo, essa pergunta é para a mulher. Tá bom? Essa pergunta é para a mulher. O que você faria? Você vai pensando aí, que eu quero te falar uma outra coisa, para os homens agora. Porque tem uma resposta correta, viu? Isso para a mulher aí, tem uma resposta correta, tá bom? Quando você se relaciona com uma pessoa, vocês se tornam um. E o homem, da mesma forma que a mulher, ela tem uma sequência para seguir, o homem ele também tem. Ele tem uma ordem para seguir. Você sendo homem, se você tivesse que escolher entre os seus filhos
e defender a vida da sua esposa, o que você escolheria? O que é o correto fazer? Você sabe qual é a ordem de prioridade na vida de um ser humano? Você que é homem, essa pergunta agora é para os homens. Eu vou dar essa resposta aqui, só não vou dar para as mulheres. Amanhã eu falo porque não vai dar tempo. Vocês vão pensar sobre isso. Presta atenção. Para você que é homem, existe uma ordem nesse planeta de prioridades. Como, por exemplo, Deus, você, estou falando para homens, e a sua esposa. A sua esposa. Depois de você, homem, depois de você, todos os seus pensamentos, eles têm que ser voltados, em primeiro lugar, para Deus, você, e depois para a sua esposa. Eu vou te explicar por que isso. Você que é homem, se você tiver que escolher na sua vida entre defender a vida dos seus filhos e a vida da sua esposa, primeiro lugar é a esposa. Primeiro lugar é a esposa. O que acontece? É a mesma coisa quando algumas pessoas, algumas mães, elas estão para terem filhos, e sabe o que acontece? Acontece que o médico fala o seguinte: olha, você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher entre o bebê e entre a mãe. Muitos homens passam por essas situações e o que acontece? Às vezes a mãe que está lá no leito para ter o filho, ela fala assim: não, eu quero, escolha o filho, salva o filho. A decisão nesse exato momento ali, o médico vem e pergunta para o homem: o que é que eu faço? E às vezes o homem não sabe responder. Salva o filho ou salva a mãe? Existe uma resposta para isso. Existe uma ordem. O homem tem que salvar a mulher todas as vezes. Por quê? Porque o homem, ele é o protetor da sua família. Aí você fala: William, mas os filhos não são a família? Em primeiro lugar vem a esposa. Primeiro lugar é a esposa. Eu estou te falando isso porque alguns homens, eles trocam as suas esposas por jogos, eles trocam as suas esposas por bebidas, eles trocam as suas esposas por um jogo de futebol, por qualquer coisa. Por qualquer coisa. A função do homem, presta atenção, se você é uma pessoa que acredita em Deus e você é uma pessoa cristã, você tem que compreender isso daqui. A função do homem é amar a sua esposa, presta atenção, a função do homem é amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja. Como é que Cristo amou a sua igreja? Dando a vida por ela. É da mesma forma. É da mesma forma. Se você é uma pessoa que você se diz ser cristão, você tem que compreender as ordens das coisas, porque você não pode ser uma pessoa confusa. Eu fiz uma pergunta no início aqui para as mulheres. O que você faria entre defender a vida do seu esposo e a vida dos seus filhos? Você pensa sobre isso. Se não der tempo de eu falar sobre isso, eu falo amanhã. Mas o que eu estou explicando é para os homens. É para os homens. O homem, ele tem a função de amar a sua esposa, de respeitar a sua esposa e de defender ela com a sua própria vida. Eu sei que na cabeça de vocês, muitos de vocês, não estão nem entendendo isso que eu estou te falando. Por quê? Porque o homem que você conheceu foi um canalha. Isso não tem nada a ver com isso que eu estou te falando. Eu sei que a maior parte, muitas pessoas que se relacionam por aí, você teve várias decepções na sua vida. Só que o que acontece? Eu estou te falando de algo completamente diferente disso que você viveu. E que talvez você tenha isso na sua mente até hoje, um relacionamento que não foi legal, você não teve uma boa experiência com o marido, com a sua esposa, você não teve uma boa experiência de tratamento, de relacionamento, e você pensa que você conhece o amor na sua vida. É por isso que você tem essas desilusões e você não tem clareza mental na hora de tomar as decisões. Para você que é mulher, aliás, para você que é homem,
Se você tiver que tomar uma decisão difícil na sua vida, você que é homem, primeiro lugar, é a vida da sua esposa. Primeiro lugar, isso tem que estar claro na sua vida. Por quê? Porque funciona assim. Você e sua esposa são um. E se a sua esposa estiver grávida e você tiver que escolher, você tem que escolher ela. Por quê? Eu sei que é uma decisão difícil, só que dela virão outros. Virão outros. É muito difícil a decisão. Só que você não pode ser tomado pelas emoções. Da mesma forma a mulher, eu já falo sobre ela. Você não pode ser tomado pelas emoções. Esses dias eu estava vendo um vídeo, e é por isso que eu estou te falando isso. Tem momentos na nossa vida que você vai ter que tomar uma decisão muito difícil. A mãe, ela estava com um filho, ela estava com um filho no colo, na beira de um rio, acho que tinha estourado alguma represa, alguma coisa assim. E tinha uma criança que provavelmente era filho dela também, que estava em pé, sozinha. O que acontece? De repente, essa criança se jogou nessa água, nessa correnteza. A mãe imediatamente se jogou atrás. Provavelmente morreu também. Aí você fala assim, William, que decisão difícil. Pois então, se você não sabe nadar, se você está vendo que mesmo você sabendo nadar não tem o que fazer, não adianta você ser tomado pelas emoções. Você vai morrer e ainda vai deixar outros filhos sofrendo. É uma decisão difícil? É uma decisão difícil. Só que vai ter vários momentos na sua vida que você vai ter que tomar decisões, você tem que ter pensado já antes o que você faz. Nessa situação, o que você faria? Porque você tem outros filhos, e aí o que acontece? Um se joga na correnteza. O que você faz? Você se joga para morrer também, porque não tem condições de você salvar aquele seu filho que acabou de se jogar na água. O que você faz nessa situação? É uma decisão muito difícil, extremamente difícil. Só que quando você não pensa sobre essas coisas, pode acontecer de você estar numa situação, de você estar grávida e o seu esposo não saber o que ele tem que escolher, se é entre você ou seu filho. Então vamos lá. Eu quero só concluir esse assunto falando a respeito de ordem. Todas as coisas nesse planeta têm uma ordem. As decisões que você tem que tomar é através de uma ordem. Você não pode ser tomado pelas suas emoções. Por exemplo, eu acabei de perguntar aqui, você que está entrando na live agora, eu perguntei para os homens, primeiro eu perguntei para as mulheres. Quando você tem um relacionamento com seu esposo, falando com as mulheres, vocês se tornam um. Vocês se tornam um. E se você tivesse que escolher entre a vida do seu esposo e a vida dos seus filhos, quem você defenderia? Responde aí para mim. Quem você defenderia? A vida do seu esposo ou dos seus filhos? Para os homens, eu já expliquei sobre isso. Você tem que defender a sua esposa em qualquer situação. Tá? Em qualquer situação. Você tem que dar a vida pela sua esposa. Seus filhos vêm depois. Então vamos lá. Eu vou dar a resposta aqui para você que é mulher, para você saber qual é a ordem que você tem que fazer. Presta atenção. A função do homem é uma aqui nesse planeta. A função da mulher é outra. Você vai perceber que tem grupos de pessoas por aí que querem colocar na sua cabeça coisas para vocês se tornarem uma pessoa que fica todo o tempo disputando com um homem. Você não precisa disputar com nada. Já te falei sobre isso, você não precisa querer igualdade relacionado ao homem. Você só precisa procurar os seus direitos. Os homens, eles têm uma função que tem mulheres que não conseguem fazer. Não vem com essa história de dizer que a mulher consegue fazer tudo que o homem faz, porque não é verdade. Não é verdade. Tem coisas que o homem faz que a mulher não faz. Então o que a mulher precisa fazer? Da mesma forma que tem coisas que a mulher faz que o homem não faz. O que você tem que entender? A mulher, ela tem que buscar os seus direitos. Não é igualdade relacionado ao homem.
Por quê? Porque o homem tem a sua função. E no relacionamento, no casamento, o homem defende a esposa e a mulher, ela defende a prole. A mulher defende os filhos. Eu não estou falando em uma briga de relacionamento, não. Eu estou falando em uma decisão difícil entre vida e morte. E aí vai ter alguns homens aí que, se tiver curiosidade de perguntar assim, William, mas quem defende o homem? Quem defende o homem? Deus. Deus defende o homem. Deus, eu, depois vem as outras pessoas. O homem, presta atenção, o homem defende a sua esposa e a sua família. Ele dá a vida pela sua esposa. E a mulher ela dá a vida pelos seus filhos. Isso é uma ordem. Isso é uma ordem. Se o homem tiver que se defender, ele se defende sozinho. Por quê? Quem defende ele, se não tiver ninguém na força, quem é? É Deus. Eu estou te falando isso para você compreender em algumas decisões difíceis. Eu não estou falando de você que é mulher, ficar do lado dos seus filhos em algo relacionado a algum tipo de discussão na sua casa. Não é isso que eu estou te falando, não. Você que pegou desde o começo a live, você está entendendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou falando entre vida e morte. O homem defende a mulher com a sua própria vida, a mulher defende a prole, defende seus filhos com a sua própria vida. E o marido? O marido é defendido por Deus. A mulher defende o homem sempre assim. Não. Essa não é a ordem para quem acredita em Deus, para quem é cristão. Isso que eu estou falando se chama princípio da ordem. Não sou eu que estou tirando isso da minha cabeça. William, não concordo. É problema seu. É só você olhar no seu relacionamento que você vai compreender as suas atitudes, das suas não concordâncias. Homem dá a vida pela mulher, a mulher dá a vida pelos filhos. Eu espero que você tenha compreendido isso daqui. Isso tem a ver com uma ordem. Eu posso falar mais a respeito desse assunto. Todas as coisas nesse planeta, quando você for tomar uma decisão, tem uma ordem para seguir. E quando você não sabe seguir essa ordem, você vai se dar mal. É só uma questão de tempo para você se dar mal, mas vai se dar mal. Por quê? Porque você não sabe a ordem das coisas. Sabe o que acontece? O problema é que muitas pessoas elas não concordam e elas não sabem nem por que elas não concordam. Às vezes por causa dos seus sentimentos. Muitos homens, por exemplo, eles não estão nem aí para isso que eu te falei. Primeiro lugar vem o futebol, segundo lugar vem a bebida, terceiro lugar vem os vícios, quarto lugar são os amigos, quinto lugar vai colocando. E a mulher? A mulher está em casa. Se ela quiser, é assim. Você acha que daí surge um relacionamento saudável? Você acredita que desse lugar vai surgir filhos com uma mentalidade saudável? Que vão poder dar amor para outras pessoas? Não, vão ser pessoas todo o tempo com problema. Por quê? Porque esse homem não dá prioridade para essa mulher. Bens materiais como o carro, por exemplo, nem se fala. Nem se fala. O homem ele ama mais o carro do que a própria mulher. Se aconteceu algo com o carro, minha nossa, a vida dele está acabado. Mas a mulher não. A mulher ele arruma outra. A mulher ele troca rápido. Todas as coisas elas têm uma ordem e quando você foge dessa ordem, você vai ter problema na sua vida. Eu estou te falando para você ter clareza na sua mente, porque tem várias situações difíceis que você vai passar e você tem que saber. Para você estar todo o tempo com o coração acalentado. Para você estar todo o tempo com o seu coração puro. Por quê? Porque você tomou a decisão correta. A decisão é difícil, mas você tem que tomar. Como, por exemplo, nas suas orações, você faz orações para Deus te dar vida além
da sua mãe, do seu pai? Em outras palavras, você faz orações para sua mãe e seu pai morrerem primeiro do que você? É difícil, né? Decisões difíceis. Mas é assim que tem que ser. Ordem. Ordem. Seus pais, eles precisam morrer primeiro que você. Da mesma forma que você precisa morrer primeiro que seus filhos. Decisões difíceis, né? Mas é uma ordem. Tudo tem uma ordem. Tudo nesse planeta. Todas as decisões que você vai tomar nesse planeta tem uma ordem. E você precisa compreender isso, porque quando você não compreende, você sofre. Não que você não vai sofrer nessas situações, mas você vai compreender, por exemplo, se você perde um pai ou uma mãe, se você não compreende a respeito da ordem, sabe o que acontece? Você sofre, mas quando você perde um pai ou uma mãe, você também vai sofrer, mas você sabe que tudo está na sua naturalidade. É natural quem vir primeiro, ir embora primeiro. Esse é o correto, é o natural. É bem mais sofrido quando é o contrário. Um pai, uma mãe, ter que enterrar um filho. Isso é antinatural. Você entende o que eu estou dizendo? São decisões difíceis de você tomar na sua vida, de você pedir para Deus. Leve meu pai e minha mãe primeiro do que eu. Mas é o correto. Dai mais saúde para mim do que para minha mãe e para o meu pai. São decisões difíceis de você tomar. Só que você tem que pensar sobre essas coisas. Sabe por quê? Porque vai ter um momento que vai chegar. E quando você não compreende a naturalidade das coisas, você acaba sofrendo muito sem compreensão. Olha aí, a Ana está falando, eu perdi minha filha, processo difícil, só Deus, mas sigo em frente. É quando foge da naturalidade. É quando foge da naturalidade. Então, todas as coisas elas têm uma ordem, tá? Você que é mulher aí, se um dia você tiver que fazer essa escolha entre a vida do seu esposo e a vida dos seus filhos, você já sabe quem tem que defender. Defender em relação à vida. Você que é homem, se você tiver que defender entre a vida da sua esposa e dos seus filhos, você também sabe quem é que você deve defender primeiro. Você que é homem, defende a esposa. Você dá a sua própria vida por ela. Você que é mulher, você dá a sua vida para os seus filhos. Você defende os filhos. Quem defende o homem? Deus. Se ele tiver ligação com Deus. Gente, olha, eu tenho o último dia da mentoria aqui, então amanhã, às 20 horas, estarei aqui com vocês. Vou começar a falar a respeito de um conteúdo novo aí. O que é? A Ellen está falando, não depende só de nós as ordens das coisas. As decisões são, Ellen. As decisões são. As decisões dependem da gente. Você tem ordem para tomar decisões. O problema é que a maior parte das pessoas não sabem nem do que eu estou falando e na hora de decidir elas não querem decidir. Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo para quem é apaixonada aí por pessoas. A maior parte das pessoas trocam a ordem. Por que a vida é um terror? Por que a vida é muito ruim? Porque a maior parte das pessoas nesse planeta, e provavelmente você seja uma dessa pessoa também. Eu não te conheço, mas presta atenção nisso que eu vou te falar. É a mesma coisa quando você diz que ama os seus filhos em primeiro lugar. Você ama mais os seus filhos do que você. Você inverteu a ordem. Você não pode amar. Você está confundindo as coisas. Quando você diz que você ama mais os seus filhos, é porque você inverteu a ordem. Primeiro, Deus, depois você, depois os seus filhos. Você não tem como amar os seus filhos se você não se ama. Você não tem como amar você se você não ama a Deus. Porque o amor, ele não vem do ser humano, ele vem de Deus. E você não pode dar para uma outra pessoa aquilo que você não tem. Até logo, até amanhã, vamos para a mentoria. Em 2 minutos estarei lá com vocês. Hoje é o último dia, tá bom? Tchau, tchau e até amanhã às 20 horas aqui. Vocês que não me conhecem ainda, me sigam aqui. Tem vários vídeos lá no YouTube também. Tchau, tchau.